Boa noite, queridos amigos e irmãos. Um prazer tê-los novamente numa live. Hoje nós vamos falar com Jonathan Pereira e a sua esposa. Esse assunto me encanta, que é a educação. Como eu acho importante esse assunto. Também. Chegaram. Beleza. Boa Olá, noite. Boa noite. Tudo bom, Laurinha? Tudo. É um prazer vê-las aqui também. Um prazer muito grande ter vocês aí, aqui, né, com a gente. Aí também, né? sim. Legal. Antes da gente começar as apresentações, vamos fazer uma oração? Você pode fazer para nós, Jonathan, por favor? Posso sim. Oremos então. Nosso bom Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela tua proteção. Agradecemos pela intercessão de Cristo no santuário, pela oportunidade que temos de falarmos sobre a tua palavra em liberdade, por meio da internet. Que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor abençoe tudo que será falado e que seja para a honra do teu nome, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Saudade de vocês, viu? Então, Saudades. vamos conta para o povo quem são vocês. Tá. Eu me chamo Jonathan Pereira, né? Eu sou esposo da Laura aqui, ela vai se apresentar também. Eu sou natural de Santos e no momento eu estou aqui em Jacareí, em São Paulo, trabalhando no Espaço Viva, com agricultura e ajudando em programas de saúde também. Muito bom. E a Laura? esposa do Jonathan. Eu sou naturoterapeuta e atualmente estou fazendo curso de pedagogia. E aí também estou apoiando aqui no Ministério Espaço Viva, com a parte das terapias, em outras áreas também que eles precisam de ajuda. E estamos aqui juntos, às vezes fazendo algumas obras missionárias em diferentes lugares. E algo que nós gostamos bastante. Eu fico muito feliz de ver um casal jovem dedicando a vida a Deus, mas muito feliz. Muito feliz. Vocês jovens, Paulo falou, escrevo para vocês jovens porque sois fortes. Né? E não é a força física apenas, mas é a força da influência. Porque velho ninguém escuta, mas jovens eles escutam. Então, vai ser um prazer ter vocês falando, porque possivelmente jovens vão estar ouvindo, e se não agora, mas mais tarde. E essa influência de vidas jovens dedicadas a Deus é realmente uma bênção incalculável. Mas vamos lá, o nosso assunto é sobre educação, né? Verdadeira educação. O que é o ABC da verdadeira educação? Aí eu já vou botar mais uma pergunta. Se tem verdadeira educação, é porque tem a falsa educação. Então, o que é a falsa educação? O que é a verdadeira educação? E depois, qual é o ABC da verdadeira educação? Eu já coloquei até no story, eu coloquei uma citação da senhora White falando sobre o ABC, o que deveria ser o ABC da verdadeira educação. Mas fala aí. Tá tremendo assim, porque o nosso suporte quebrou e agora ela tá segurando. Eu tô segurando, porque quebrou o negócio. Aí eu vou ter que ficar segurando aqui com a mão. Tá tremendo assim, não é que nós estamos no carro não, tá? Estamos parados em casa. Não, tranquilo, sem problemas. Vamos lá então, vamos pensar aí no que seria a verdadeira, e se a gente usa a palavra verdadeira, educação é porque supõe-se que é uma falsa também educação. Em poucas palavras, né, eu recomendo aqui já de cara o livro Educação e a Bíblia, né, livro Educação da senhora White, e a Bíblia também, né, que é o maior livro que fala sobre o tema da educação, da redenção. Mas, em poucas palavras, a verdadeira educação ela é o conhecimento do bem. É a comunhão com o conhecimento do bem, revelado principalmente através de Jesus Cristo. E o conhecimento do mal seria a falsa educação. Não só o conhecimento do mal, mas muitas vezes o conhecimento do mal entrelaçado com o conhecimento do bem,
acaba Isso é pior. proporcionando uma falsa educação. Só que antes da gente falar de educação em si, é necessário nós entendermos o que é verdade absoluta, né? Porque a educação, ela pode tanto formar um indivíduo de acordo com o conhecimento do bem, mas ela também pode formar um indivíduo a partir do conhecimento do mal. Então, nós temos que entender o conceito de verdade absoluta, né? Quando nós entendemos isso, nós temos um padrão, nós temos um caminho para traçar a verdadeira educação, para seguir, para crescer nesse sentido, né? E aí, justamente, para começar a verdadeira educação, nós temos o ABC da educação, que é justamente, são as letras iniciais do alfabeto, né? E aí é por onde deveria se começar a educação, né? Ou seja, a agricultura. Por que a agricultura, né? Porque o trabalho manual, ele deve ser justo por onde começar a educação. Ellen White, quando ela fala desse texto, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, né? Tem em outros livros, mas ela está falando sobre a Revolução Industrial, né? Sobre a reforma industrial. Revolução não, desculpa. Sobre a reforma industrial que deveria haver nas escolas adventistas. E é justo ali que ela fala que a nossa obra deveria começar justo ali, na agricultura, no trabalho manual, que é o desenvolvimento físico, porque ele prepara para o desenvolvimento intelectual e com certeza também o espiritual. Então, começar com o desenvolvimento físico, né? A coordenação motora fina, a coordenação motora mais ampla, o trabalho prepara a mente também para o seu desenvolvimento e vai colocar o ser humano em contato com Deus de duas maneiras, através do livro da natureza, e enquanto as mãos e o corpo trabalham, a mente descansa e eleva os pensamentos para Deus. Amém. Isso aí. É isso aí. Eu lembro, não sei se essa história é verídica. Você que passou um tempo lá com o Henrique, Sim. Ó, ele tem 6 filhos, né? 6 filhos. Dizem que ele, quando começou a história de educação, né, dos filhos, ele deu um pedaço de terra para cada um e falou assim, olha, Aqui é teu livro. aqui é teu livro, é aqui que você vai aprender Sim. a se educar. Verdade. Não sei se é verdade. É verdade. Eu lembro dele falando isso até em um dos cursos, né? Quando as pessoas perguntavam sobre os filhos dele, ele falava, olha, o segredo é simples. Assim que eles nascem, eu dou um livro para eles. E aí o pessoal, mas como assim dar um livro para eles? Eles não sabem ler ainda, né? Ele falava, não, eu deixo eles na natureza. Eu deixo eles em contato com o livro da natureza, que foi o Criador, o Pai do Céu, que deu esse livro para todos nós. Que bom. Ó, Laurinha, tem gente falando com você aqui. Saludos, Laura. Tem gente aqui mandando abraços para vocês, viu? Então, eu fico com muita pena dessas crianças que ficam grudadas no celular, no tablet, no joguinho. Eu falo assim, a cabeça dessas crianças vai encolher, o cérebro vai encolher. Eles não vão... O Mauro fala que vai encolher até o tamanho de uma azeitona. Vai ficar o tamanho de uma azeitona, porque, sabe, vão ficar bem coitadinhos mesmo. Dá muita pena. E a gente vê a diferença de crianças que vivem aqui no sítio. Que bênção, Sim. Que disposição. E isso, Mauro, Gabi, é interessante porque a ciência chegou a essa conclusão. E na verdade, chegar nessa conclusão, a conclusão de que a geração, pela primeira vez, a geração de agora, ela tem o QI mais baixo do que os seus pais. E isso é efeito da educação que foi sendo passada de geração. E nesse processo de geração para geração, foi introduzido na educação a tecnologia, né? E ela acabou trazendo mais males do que benefícios para as crianças. Então, as crianças têm realmente sofrido com essa questão. É interessante isso dos celulares, né, dentro da educação, porque a gente vê que agora com a nova lei da educação e que se deve introduzir as tecnologias para todas as áreas, quer seja mediante mostrando alguns desenhos para eles aprenderem, etc., porque é um mundo onde pode aprender, é verdade. Mas eu acredito que também tem idades específicas, né?
por exemplo, eu vejo que isso já é introduzido mesmo no berçário, com crianças de 1 ano de idade, já tem aí a tela bem em frente. Eu trabalhei um tempo na escola, e aí eu vi as criancinhas, sabe, com a tela bem em frente, eles ficavam olhando tudo assim, parece que perdia a noção do tempo. E era muito triste, porque perde completamente a criatividade que eles podem ter depois com brincar. Depois eles ficavam felizes, não sabiam como brincar, ficavam só brincando, depois assistir algo bobo também, sabe? Sim, sim. Eles ficam hipnotizados com a frequência das luzes e sons e não colocam o cérebro para funcionar. Fica entorpecido, perde a criatividade, fica um monte de gente coitada, sabe? Dá dó mesmo. Sim. Agora, o que tem a ver a agricultura com salvação? Será que tem alguma relação? Sim, sim. A agricultura tem relação com o plano da redenção. Como que a gente entende isso? A partir da premissa de que educar é a mesma coisa que redimir. Uma vez que educar significa a mesma coisa que redenção, que educação é a mesma coisa que redenção, então nós passamos a compreender que faz parte, tem um papel importante o desenvolvimento físico para a salvação. De que maneira? Vou explicar aqui duas coisas. Primeiro, eu tenho que entender que a educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Livre Educação, página 13, fala isso. Então, é o desenvolvimento integral, e isso é muito importante. Quando um ser humano ele tem um desenvolvimento de apenas 1, 2 áreas do seu ser, dessas 3 faculdades, Ellen White fala que é uma educação unilateral, desenvolve-se um lado só. Agora, uma educação integral, desenvolvimento físico, mental e espiritual, ela é importante para a formação do ser como um todo, para preparar o indivíduo como um todo, né? E aí ela fala que essa educação prepara o ser para essa terra, para desempenhar seus deveres, seu papel na sociedade, mas principalmente prepara para o céu, E aí, nessa compreensão, educar é redimir. Educar é preparar o indivíduo para a comunhão com os seres santos, com os anjos, com Deus, com os seres de outros mundos. Então, veja a importante. Agora, onde que entra aí a educação física, a educação manual, a agricultura? E como ela é importante nesse processo de restauração, de redenção no homem. Quando Deus criou o homem, ele já deu para o homem uma função que era de cultivar, de lavrar o jardim. Então, isso já fazia parte do plano de Deus antes do pecado. E isso continua no plano de Deus após o pecado. E aí Ellen White vem comentando que tem algumas funções especiais, o trabalho, a agricultura, depois do pecado, que contribui para a redenção do homem. E ela fala que essas coisas são, por exemplo, o trabalho, manual útil, a agricultura, ela é uma fonte de desenvolvimento e felicidade para o homem. Ela também fala que o trabalho, ele impõe disciplina sobre o homem. Ela também diz que o trabalho, ele é uma salvaguarda contra as tentações. É uma forma do homem não permanecer ocioso, mas estar ativo, envolvido na agricultura, no trabalho manual útil. Então, por conta desses fatores, e tem outros, o trabalho tem uma importância, a agricultura tem uma importância na restauração do homem, porque o oposto de tudo isso seria a ociosidade, a condescendência, né, com os desejos carnais, a condescendência com o apetite. Já quando a gente introduz como parte da educação a agricultura, você tem uma boa parte do seu tempo sendo usada para construir algo, para cultivar algo, para nutrir algo. E é interessante que quando você pratica agricultura, não só cultiva o solo, mas está cultivando a si mesmo, desenvolvendo perseverança, disciplina, paciência, né? Quantas lições nós não podemos aprender aí da agricultura. Então, tem sim uma dependência de Deus. Exatamente, sim. Dependência de Deus. Quantas parábolas Jesus em quantas parábolas ele usou os exemplos da natureza, né? Das coisas criadas para ilustrar verdades celestiais.
Jonathan, desculpa. Então, eu tenho visto que, mesmo nós aqui no sítio, observando a natureza, trabalhando, a gente aprende grandes lições aqui. Grandes lições. Jonathan, acabou? Acabei. Tá. Jonathan, você faz a pausa, eu acho que acabou, desculpa. Jonathan, ele diz, por que a sociedade acabou assim, elegendo, assim, relegando a agricultura a um plano degradante, assim, é uma profissão ruim, A Maluzinha, que está trabalhando aqui como voluntária, ela fala assim, minha mãe falou assim que se eu não fizesse uma graduação, uma faculdade, eu ia acabar como agricultora. Parece que é um negócio degradante. Ou seja, parece que é alguma coisa ruim. Baixo e nível. Agora ela fez nutrição e está aqui trabalhando na agricultura também. Isso. Nós duas. Você não sabe a minha satisfação quando eu vou preencher um cadastro e a profissão, eu ponho sitiante. Oh, delícia. Eu fico muito feliz. Na verdade, eu não conheço ninguém que trabalha com a terra com depressão. Não conheço. Pode ser que tenha, mas eu desconheço qualquer pessoa que trabalha com a terra com depressão. Mas vai lá, conta para nós. Então, antes de eu responder diretamente essa pergunta, eu esqueci de falar no começo que eu também trabalho com agricultura, né? Então, tenho trabalhado aí também com solo e cultivando, aprendendo cada vez mais. E aí eu descobri que eu fui enganado na escola por muito tempo. Porque na escola a gente tem ali a educação física, né? E eu lembro que por momentos na escola a gente, uma vez ou outra, acho que posso contar nos dedos quantas vezes a gente parou para ter uma aula teórica sobre a história dos esportes, né? Porque a educação física ela foca mais nos esportes, para o desenvolvimento, para uma atividade física, né? E aí eu lembro que era basicamente a educação física, os jogos e tudo mais. E aí eu fui ver o significado das palavras, né? E a palavra educação, ela tem que ver com cultivar, com nutrir, ensinar, e instruir, conduzir, criar. E aí, física, a palavra física do latim, ela significa nada mais nada menos que natureza. Ou seja, a educação física, na verdade, seria um ensino em minha natureza, um ensino da natureza. E se a gente parte educação física dentro da verdadeira educação, seria realmente o contato com a natureza, né? O trabalho com a agricultura, você está em contato com a natureza. E isso eu nunca aprendi na escola. E olha que interessante, é uma coisa tão básica que todo ser humano deveria saber, que é plantar o próprio alimento, né? Cultivar o próprio alimento. Isso a gente não aprende na escola. Eu também, já indo na pergunta que o Mauro fez, né? Por que agora a agricultura chegou a ser como um sinônimo de água degradante, né, para a sociedade? Eu acho que tudo começou na Revolução Industrial, na verdade, né? Porque as pessoas que moravam no campo e viviam a vida feliz foram com aquela proposta, né, de que vocês vão ter uma vida melhor na cidade. Todo mundo foi para lá. E aí que começou, por exemplo, dentro da história, né, se vê que as pessoas começaram a se preocupar porque as crianças não tinham onde ficar. Os pais trabalhavam e não tinham onde ficar as crianças. Então, o que começaram a fazer? Pegaram todas as crianças, colocaram na escola e começaram a dizer que a escola é um lugar que pode capacitar eles para não serem uns trabalhadores de áreas baixas, para não ser agricultores e não voltar para a vida passada. E foi aí que começou a mudar. E depois, quando o tempo vai passando, os pais começaram a repetir isso, né? Olha, minha mãe também dizia, meus pais diziam, não, você vai ser uma lavandeira, vai ser uma agricultora, vai ser, sei lá, se não estuda, sabe? E vai ser uma dona de casa, só isso. Então, é isso que me diziam. E na escola, a gente ouvia os professores falando, se vocês não se esforçarem, vocês vão terminar que nem aquelas pessoas que trabalham para ganhar pouco e tá. Então, foi um conceito... Que trabalham na manufatura. Isso. Com as mãos. Que é algo terrível. Então, e a escola... Introduzindo nas mentes, né, como que fizeram um trabalho para chegar à conclusão, hoje em dia, de que a agricultura
é o pior da sociedade. De que ser dona de casa é o pior, coisas manuais, né? Sim. Eu acho que pior do que a agricultura é só ser dona de casa. Assim, no conceito popular. Pois é. É uma benção. Eu acho que eu consegui juntar as duas piores coisas numa pessoa só. E é interessante, eu estava lembrando, um pouco relacionado com esse assunto, contar um pouquinho da minha experiência, né? Na minha casa, nós tínhamos uma pequena horta. Mas é interessante que a agricultura, né, se nós queremos, como pais, né, queremos introduzir isso na educação dos nossos filhos, tem que ser algo prazeroso para eles. E nós mostrar para eles que é algo prazeroso, algo na qual pode aproveitar benefícios, mostrar isso com o nosso próprio exemplo, né? Eu lembro muitas vezes a minha mãe, ela falava assim, olha, você está castigada, você vai lá tirar um mato. Aí eu ia com muita raiva, porque eu não gostava, achava que era castigo. Aí às vezes falava, vai lá capinar a terra, vai ficar de tal hora, porque você fez errado. Aí às vezes falava assim, se você fazer algo ali na horta, você vai assistir o programa que você quer. Então, sabe, esses dois extremos, às vezes era um castigo e às vezes era um tipo de recompensa para ter uma recompensa errada, né? Então, é importante os pais analisar esses pontos, né? Uhum. Agora nós temos uma experiência diferente. Você lembra da Maírla? Sim. A gente teve uma menina que a gente Cuidou um tempo. Cuidou durante 5 meses, nós fomos os tutores dela. E ela amava o exercício físico, né? E a horta era o momento que ia sair a família toda para trabalhar junta naquele momento. Então, ela gostava tanto daquilo ali que para nós era o nosso trunfo. Sim. Quando a gente ia dar um castigo, olha, você não vai trabalhar na horta. Vai trabalhar na horta. Ai, não. Bem ao contrário. Bem ao contrário. Eu teria... Vem uma menininha aqui Pode falar. Vem uma menininha aqui esse final de semana. Gente, eu até filmei. Ela parecia uma lagarta. Comendo folhas da couve da horta, pegando. Ela quase que acabou com as minhas couves. Mas olha, com uma boca tão boa, uns pedaços de couve dura. Não tava aquela couve manteiguinha, fininha, aquela couve de folha dura. É totalmente diferente, né? Esther, chama Esther. Esther, que gracinha. Olha só. Mas, gente, é uma bênção. Mas será que eles acabaram o assunto? Responderam já tudo ou você ia falar alguma coisa? Eu queria só colocar mais uma contribuição. Eu acredito assim que a sociedade ela chegou a relegar a agricultura a um ponto de ser degradante, ser considerado degradante, e não só a sociedade, mas muitos de nós adventistas, né, olhamos para a agricultura, para a vida no campo, e não vemos tudo isso como uma parte do plano de Deus para a igreja remanescente. Nós acabamos muitas vezes infelizmente ignorando. Então acho que tem 3 posturas aqui. Uma primeira é de ignorância, uma segunda é de negligência e uma terceira é de rebeldia. Então ignorância muitas vezes é por causa da influência cultural, revolução industrial, herança grega. A gente acaba recebendo, né, de educação de geração em geração a mesma coisa. Educação jesuíta baseada na competição. É isso aí, é uma tragédia a competição. E aí acaba que nós vivemos isso, repetimos isso por ignorância. Só que tem um segundo ponto que, principalmente para nós adventistas, é a questão da negligência. Nós temos esse conhecimento que Deus inspirou e deixou para nós, né? Então, se nós negligenciamos buscar o conhecimento da verdadeira educação, do que se trata realmente esse processo de formação do caráter, se nós negligenciamos isso, nós fazemos isso com risco da nossa própria alma e dos nossos filhos. Nós podemos estar preparando nossos filhos para que na adolescência eles abandonem a Cristo e a igreja. Então nós precisamos lançar base, lançar um fundamento muito firme, né? E qual que é o fundamento da verdadeira educação? O fundamento é o amor. E o amor, ele se demonstra não através de palavras somente, mas através do exemplo, da coerência da vida dos pais em relação à fé cristã. Então, coerência, a Ellen White fala que é uma joia.
É uma joia. E os pais que são coerentes na educação dos filhos, eles, e aí agora eu faço o link aqui, né? Eles vão mostrar para os filhos que o trabalho manual, que o trabalho com a agricultura é importante. Porque eles podem falar para os filhos que é importante, mas se os filhos não os veem, os pais, fazendo isso, os filhos não vão assimilar que aquilo é importante. Então, A criança aprende o que vê, não o que ouve. exatamente. Exatamente. E por último, eu acho que muitas vezes nós nos rebelamos contra isso. Não, eu não quero isso mesmo, não gosto disso, né? Não acho que isso vai ser bom, e aí a gente realmente não quer. Então, acho que tem essas três posturas em relação e a outra isso. coisa que eu vejo, por que afeta tanto esse pensamento de que coisas manuais, e falando especificamente de agricultura, né, poderíamos falar de muitas outras coisas, são degradantes, consideradas assim, porque a gente está sendo bombardeado com esse pensamento de um lado e de outro, né? Tem na mídia, tem nas músicas, tem desenhos, tem professores, tem nos livros falando disso. Então, praticamente hoje em dia, se o ser humano nasce numa sociedade como esta e é introduzida dentro das escolas normais, vai chegar a ter esse conceito, cedo ou tarde, né? Vai chegar a ter esse conceito. E vai passar isso para gerações e outras gerações, e vai continuar com o mesmo pensamento de que ser profissional é a maior alvo da tua vida e você tem que ter um currículo alto e que você tem que ficar numa oficina fazendo isso ou aquilo, e esse é o sonho de todo mundo, né? Sim. A Cris Flores, lá do Santa Catarina, esposa do meu amigo Douglas, tem 2 crianças, moram no campo, um lugar lindo. Ela escreveu assim: eles criam amor pelo lugar em que vivem bem. O campo transmite muitas alegrias para eles. Amém. 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 Deus abençoe sua verdade. família, Cris. Deus abençoe. Para as crianças, é uma vida cheia de atividades, cheia de alegria, cheia de liberdade, de criatividade, né? Mas, infelizmente, a gente está entorpecido, a mente do povo de Deus está entorpecida. Eu vejo que você falou sobre 3 aspectos aí, importantes, e que também ocorrem na mensagem de saúde. Nós também negligenciamos ou ignoramos, ou negligenciamos, ou simplesmente nos rebelamos. Então, a mensagem que tem vindo para Deus como uma grande bênção, nós falamos: não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso para estar pronto para o céu. Eu não preciso disso para passar pela crise qual nunca houve. E a gente está fazendo igualzinho o passado, repetindo os erros do passado. A gente está pedindo um rei. A gente está pedindo rei. Para ser igual às nações. Para ser igual às outras nações. Eu acrescento, desculpa, Gabi. A gente não está só pedindo um rei por causa da falsa educação que foi introduzida no nosso meio, mas nós estamos muitas vezes crucificando o rei por causa da falsa educação que recebemos. E quando eu falo crucificar o rei, foi a falsa educação que levou os líderes do povo de Deus a crucificarem Jesus e quererem passar. Agora eu vou falar uma coisa. Quando a gente veio para cá, a gente ainda não tinha essa luz toda sobre verdadeira educação. A gente procurou uma escola para Mariana. Fomos a Camanducaia. Em Camanducaia tem uma escola Waldorf. Eu acho que é a única do Brasil que ela é uma escola Waldorf pública, porque geralmente é particular. Sim. E a gente foi lá, gente, tantas coisas que o povo de Deus precisava estar ensinando para o seu povo, eles estão ensinando. As crianças sabem fazer pão, as crianças sabem fazer alguma coisa. Olha, elas tecem, aprendem a tecer. Exatamente, elas precisam fazer uma roupa para si mesmos antes de terminarem lá. Não lembro se é o Fundamental 2, não lembro qual é. Mas muitas coisas dentro da grade curricular deles que nós deveríamos ter na nossa, e nós ficamos muito preocupados. A gente faz isso no lar. Hoje a escola é no lar, não tem mais esse negócio de escola. Só um minutinho. Pastor Benjamin, muito obrigado pelo abraço. Amamos você e sua família e estamos felizes por estar nos assistindo, tá? Deus o abençoe também. Abraço para ele. É isso aí. Uhum.
Então é isso que estava falando mesmo Da escola Waldorf. A escola da Waldorf. Sim, outra coisa, nós estamos tão preocupados com a questão da certificação. Ai, E Harvard, por exemplo, Harvard não tem não certificação. tem certificação. Não tem certificação porque a pessoa que sai de lá já é capacitada. E tem fila para pescar essas pessoas que saem. É assim que deveríamos ser nós. Sim. Sempre se preocupar Isso aí, meu com filho vai ser o que as quê? pessoas O que estão vai ser fazendo. meu filho? Seu filho vai ser de 144 mil, glória a Deus. É isso que eu quero que meu filho seja, que faça parte dos 144 mil. Se ele servir a Deus de todo o coração, o Espírito Santo vai instruir onde ele deve estar. Se é para ele ir para uma universidade ou se ele para ficar com a enxada na mão, não importa. Deus vai colocá-lo onde ele vai ser mais bem usado para a glória de Deus. E agora... Pode falar. Assim. Então, e nisso tudo, o nosso ponto nessa live é justamente chegar na agricultura como instrumento De que salvação. que Deus revelou não só para a salvação do homem, mas para a construção de um homem que se mede segundo Cristo, né? Se mede segundo o nosso exemplo. Sim. Pastor Benjamin está falando assim, qual vai ser o emprego deles? E ele mesmo responde, dar o alto clamor. Amém. Eu fico pensando assim, né? Quando a gente olha para as diferenças da verdadeira para a falsa educação, a verdadeira educação ela tem um foco na construção do caráter, no preparo para essa terra e para a eternidade. E quando eu falo preparo para essa terra, não estou querendo ser específico, né, em alguma função ou alguma profissão, não. Eu digo ser um cidadão correto, exemplar, de boa conduta, com valores, enfim, princípios. Mas a falsa educação ela foca outra coisa. Ela foca a reputação, a construção de uma boa reputação e a aquisição de riquezas, de títulos. Sim. E a aquisição de posições nesse mundo, né? E é interessante que o contraste, né, que também a gente pode fazer, que eu tenho visto, que a verdadeira educação, além do que o Jonathan mencionou, ele também traz uma vida tranquila, sabe? Uma vida que traz felicidade, tem paz, mesmo fazendo as diferentes coisas. Mas a falsa educação, por incrível que pareça, até mesmo nas crianças, ele coloca um nível de estresse muito alto. E a pessoa cresce com isso, sabe? Desde a escola até a vida adulta, continua vivendo uma vida estressada. E ao contrário do outro, não tem isso. Sim, sim. Olha, a Cris está dizendo aqui que o Douglas, o seu esposo, né, com os filhos, sempre se ajoelham quando plantam alguma coisa. Diz que eles fizeram uma caminhada esses dias, passando pela plantação, por tudo que plantaram, e foram orando pelo caminho. Pensa o que isso, se ajoelhando e orando, como isso afeta uma criança, entende? Sim. Beneficamente, né? É ter um Deus verdadeiro, vivo, e ter uma experiência com Ele. Não é o Deus do flanelógrafo, entendeu? Não é o Deus do desenho, do filminho bíblico. É um Deus pessoal, que você conversa com Ele e que você confia nele e precisa dele. Só lembrando também que Paulo, que era o mais, vamos supor assim, o mais graduado dos discípulos, e olha que a graduação dele era, né? Realmente ele estava no topo, né? Ele estava no topo de uma carreira que qualquer judeu gostaria de ter. Ele sabia fazer tendas. Ele sabia fazer coisas e ele precisou delas. Então, Deus nos dá uma orientação, porque eu estou pensando aqui ainda, estou ruminando o que falou o pastor Benjamin. Olha, o que eles vão fazer? Na verdade, um homem, uma mulher que sabem trabalhos manuais, que se desenvolveram na resolução de problemas da vida. Estão mais preparadas para tudo. Estão mais preparados para tudo, estão mais preparados para anunciar as boas novas, né? E o momento do julgamento.
Eu queria ler um texto aqui, está no Lar Adventista, que é o livro que a gente está lendo agora. Página 288 diz assim, ó: muita coisa a ser aprendida dos livros é de muito menos importância do que as lições de atividade prática e disciplina. Uau. Olha que interessante. A irmã White, ela chega a construir o seguinte pensamento ainda. Ela diz assim, que se uma pessoa, um indivíduo, ele não tem a oportunidade de ter uma educação prática e uma educação dos livros, ela fala, é melhor que você deixe esta para ter esta, para ter aquela, que é a educação prática. Para ter a prática. Exatamente. Se tiver que optar, deixa os livros. Exatamente. Então, isso gente, desculpa, viu? A gente está revezando aqui, segurando esse negócio, esse aparelho. O nosso negocinho quebrou. Nosso pedestal quebrou. É. Mas fala, desculpa, vai. Então, essa citação dela eu acho interessante, porque ela mostra a importância que Deus ele dá para isso. E quando a gente vai para a Bíblia, né, que é o livro mais importante, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada a nós conseguimos ver que muitos dos homens que foram chamados por Deus para um chamado profético, chamados para serem líderes da nação, juízes, homens que exerceram um ministério muito impactante, de grande amplitude. João Batista foram homens que tinham se voltado na sua infância, na sua fase adulta, tinham se voltado para o contato com a natureza, para os trabalhos manuais úteis. Então, esses homens, por serem fiéis neste contexto, nesses ambientes, eles estavam se preparando para uma vocação, né, o trabalho vitalício, como diz Ellen White, né? E realmente eu acredito que o trabalho vitalício de muitos filhos aí de adventistas, crianças, adolescentes que estão sendo preparados dentro da verdadeira educação, o trabalho vitalício deles será, regados pela chuva serôdia, dar o alto clamor. Eu não tenho dúvidas disso. E, de fato, diante do contexto político, social, espiritual, religioso que a gente está vivendo, Jesus está muito, 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 muito perto de voltar. E essas crianças vão cumprir essa missão que Deus designou desde o princípio, né, no seu plano. E que Deus seja honrado e louvado por isso. Eu estava lembrando agora de um texto, e por que a agricultura, por que as coisas manuais são muito importantes, né, dentro da plano de salvação e redenção, porque e se eles são introduzidos desde tenras idades, né, porque ele abre a mente de uma forma incrível, e a criança começa a ser uma pessoa questionadora, e ela começa a ver as belezas das coisas e começa a perguntar por quê. Por exemplo, eu dou uma citação no livro Educação que eu gostei muito, que diz que mediante a natureza, mediante a agricultura, você pode ensinar o tema da redenção para a tua criança. Por exemplo, ele pergunta por que a semente morreu, por que ele morre e depois ele tem que nascer de novo e tal. E os pais, mediante essas coisas, podem dar lições, ensinar assim o plano de salvação. E diz que são lições tão profundas que fica neles como sendo algo prático e ao mesmo tempo a parte espiritual que o pai está ensinando, e ele começa a gravar tanto no coração aquilo que é algo muito bem lembrado no futuro. E dessa forma ele se torna uma mente apta para ensinar aos outros o que realmente Deus quer, né? Que é a evangelização e salvação, que é o plano de Deus, na verdade, né? E quando a gente, por exemplo, faz só uma pequena diferença nas crianças que só estão dentro de uma sala de aula e fazem como atividades que desenvolvem a parte motora, supostamente só fazem as partes de brincadeiras, etc., não tem uma mente aberta. A mente um pouco mais fechadinha, como eu disse, uma aura na mente bem pequenininha. E altamente competitivos. Altamente competitivos. Não são cooperativos, sim. Criatividade perto de zero. Esses dias eu estava estudando uma coisa que é sobre o desenvolvimento psicomotor das crianças, né? Ou seja, o desenvolvimento manual relacionado à parte emocional e mental. E eles diziam que isso só se consegue desenvolver com algo muito assim, bem firme até os 8 anos de idade. E para eles, segundo a educação do mundo, você pode desenvolver mediante brincadeiras para tal coisa, para outra coisa, toda brincadeira, né? Aí eu pensei, isso também pode se desenvolver com a agricultura. Por exemplo, eles falam na coordenação motora fina.
mexer, cortar pequenas coisas, etc. E a gente vê na agricultura, a gente pode ensinar a podar, está desenvolvendo coordenação motora. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vai plantar cenoura para você ver se você não tem que mexer com coisinha fina, você nem vê a semente. Sim, imagina fazer uma sementeira, né? Eu lembro aqui que quando os filhos do Raul estavam aqui conosco, e nós vamos reencontrá-los novamente, vão voltar de viagem, foi muito interessante porque eles me ajudavam bastante. E nós preparávamos a sementeira, nós íamos lá para a área plantar e também podar. E eu lembro que eu dava as sementinhas para eles, né? E eu falava, ó, eu quero que vocês coloquem a sementinha bem no buraquinho que eu vou fazer. E aí quando eles erravam, eu falei, olha, é dentro do buraquinho, faz direitinho. E eles iam com cuidado lá, meticuloso, para colocar dentro. E quando nós íamos para as áreas lá, eu dava tesoura na mão deles, tesoura de poda, né? Dava facão, ensinava a usar, explicava como que deveria ser usado. E eles iam e ficavam a tarde inteira podando comigo, né? Não estavam fazendo assim certo, mas a importância de eles desenvolverem, sabe? Eu lembro que ela pegou toda desajeitada a tesoura, minutos depois ela já estava segurando certinho, podando aquilo. E aí eu tiro uma lição com essas coisas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma planta, uma muda, que a gente coloca lá no seu lugar definitivo, transplanta, e aí a gente pode ter duas pessoas. Uma pessoa que vai cultivar aquilo, vai adubar com certa regularidade, vai fazer as podas de condução, vai conduzir aquela planta. E uma pessoa que vai plantar, mas vai deixar lá, vai visitar daqui a um ano de novo, o mato já cresceu, já sufocou. As duas pessoas esperam ter frutos. As duas pessoas esperam, no futuro, que aqueles dois pés, vamos colocar aqui de laranja, deem laranjas. Só que lá na frente, elas não estão vendo ainda os frutos. Elas plantaram aquilo por fé, aquela semente, e aí já tem a lição de fé, né? Foi colocada por fé. Eu creio que aquilo vai se desenvolver, crescer e vai dar laranjas, mas eu não vejo as laranjas ainda, mas eu creio e eu trabalho para isso, eu trabalho para aquilo que eu quero, que eu sei que vai vir lá na frente. Enfim, e aí as duas esperam a laranja, esperam os frutos. Um vai ter frutos bons, por quê? Porque ele cultivou, porque ele adubou, porque ele esteve lá próximo, acompanhou o crescimento, fez as podas necessárias, deixou o ambiente propício para aquilo. E o outro talvez tenha também laranjas, mas vão ser laranjas de má qualidade. Então, qual que é a lição que eu tiro? Que os pais hoje, eles estão cultivando o caráter dos filhos, eles estão trabalhando o caráter dos filhos. E o fruto que eles vão dar lá na frente vai ser de acordo com o trabalho dos pais hoje. Se os pais vão de vez em quando, né, não cultivam tanto, deixam o filho na televisão, deixam o filho nas redes sociais, põem o filho no depósito de crianças, deixam o filho sofrendo influências de pessoas que são irreligiosas por muito tempo. Enfim, o fruto que eles vão ter lá na frente, eles esperam fruto, mas não vai ser um bom fruto. Então, os pais que hoje estão fazendo o seu trabalho como a ordem do Senhor, cumprindo, tendo a cooperação dos anjos, esses pais lá na frente vão ter esses filhos dando bons frutos. E isso tem um tempo. Não vai ser da noite para o dia. Tem um tempo. E eu preciso respeitar esse tempo e saber que o Senhor está reservando o melhor, se nós cooperarmos com Ele, né? E o melhor vão ser crianças, adolescentes, adultos, que vão reivindicar o caráter de Deus. E isso cumpre o propósito da educação. Sim. Você está falando uma coisa assim sobre fé. Hoje, mais do que nunca, nós, como povo de Deus, precisamos desenvolver a fé na palavra de Deus. Uhum. E acontece que nós, como povo, parece que não conhecemos o que é a palavra de Deus. Então, eu vou recomendar algumas leituras. A gente tem o livro Educação, a gente tem Fundamentos da Educação Cristã. Se você não quiser ler o livro todo, leia o primeiro capítulo. Só o primeiro capítulo vai deixar você doidinho. Agora, alguém que lê o Espírito de Profecia vai compreender que desde o início da obra educacional na nossa organização,
houve uma cisão, houve duas formas de pensar diferentes. Houve até, no meu ponto de vista, até uma rebeldia. Porque a primeira vez, quando se comprou o primeiro colégio lá, que eu acho que foi Battle Creek, não lembro bem. Não, Emanuel já foi depois. Ela chorou porque não tinha espaço para agricultura. Eles não compraram aquilo segundo a orientação de Deus. E essa luta prosseguiu por muitos anos, a vida toda dela. Tanto que quando vieram McGann e Sutherland, que trabalharam na organização um tempo, tiraram, porque Battle Creek ficou cheia de gente, ficou tão desenvolvida. Ela falou assim, não é para vocês gastarem dinheiro em desenvolver mais o que já está desenvolvido, vamos abrir outras frentes, vamos procurar uma escola que tenha espaço para agricultura. E McGann e Sutherland tiveram essa coragem, fizeram abriram outra escola lá, foram tão pressionados que resolveram sair da obra. E o que a Sarah White falou? Agora procura uma escola, vocês precisam fazer uma escola de sustento próprio. Foi aí que surgiu Madison. Madison foi a escola, a Linda Fazenda de Deus. Sim, Linda Fazenda de Deus. Gente, vejam aí na Editora dos Pioneiros, é a Editora dos Pioneiros, né? Que tem essa... A Editora Luz do Mundo. Luz do Mundo. Luz do Mundo. Que seja, gente, Madison, a Linda Fazenda de Deus. Sim. Leiam esse livro. A Editora dos Pioneiros tem um livro sobre educação, estudos em educação cristã. Educação cristã, do Edward Sutherland. Isso. Gente, leiam esse livro para compreender. Outra coisa, vão procurar informações também na coleção Spalding e McGann, que é editada pelo Instituto IAG. Isso. Enquanto isso, substitui o celular pela enxada o celular do seu filho pela enxada, que já vai começar bem. Vai ser muito bom. Uma enxadinha, o kit de desenvolvimento. Enxada, um rastelinho. Vão gostar. Mas eu estou falando tudo isso para que os pais que têm medo, eu tinha medo disso, gente. Até entender que é a vontade de Deus, a gente fica pensando, o que vai ser meu filho? Ele não vai saber equação do segundo grau, coitadinho. Vai ser ignorante. Eu acordava cedo, sabe? Eu nem tinha essa luz ainda, mas eu conhecia a vida acadêmica, eu coordenava um curso na faculdade e estava no meio acadêmico. E eu falava, filha, não vai para a escola, não vai para a escola. Escola emburrece, filha, fica em casa. Não, pai, e esse aqui falando para a filha ir para a escola, e eu falando para não ir para a escola. Sabe, não compensa. Não compensa. O pastor Benjamin está falando aqui. As parábolas de Jesus revelam a origem do aprendizagem de Cristo pelo Espírito, a natureza. Veio um menino aqui, do amigo meu. A gente está falando mais que eles, né? Não tem problema, é tudo amigo. Veio um amigo meu aqui, e dois filhos. Um filho não quis descer do carro. Eu falei, por que seu filho não quer descer? Ela falou que não tem internet aqui, não tem o que fazer e vai ficar no carro. Eu falei, tá, deixa. Aí a gente, daqui a pouco eu juntei a criançada e falei, nós estamos indo na cachoeira, mas lá não é fácil de chegar. É só gente com talento e disposição que chega lá. Aí fui distribuindo pedaço de pau para um, facão para outro, e o menino já ficou com os olhinhos assim, né? Ele falou, posso ir? Eu falei, pode ir também. Bom, para concluir a história, esse menino que não queria descer do carro porque não tinha internet, não queria ir embora mais. Ele ficou, pai, me deixa ficar aqui, pai, deixa eu ficar aqui pelo menos uma semana, mas você tem escola, filho? Não, pai, mas não tem problema. Ele, chorando para ficar aqui. Por quê? Porque no coração do homem, Deus colocou um amor pelas coisas boas. Só que a gente maltrata tanto que a gente acaba gostando do esterco, em vez de gostar da fruta. Esterco é coisa muito boa. Tá, do refúgio.
A gente acaba gostando do refúgio, em vez de... Do plástico. Vai gostar da remela em vez de gostar dos óleos, entendeu? É uma pena. Os nossos filhos hoje, eles acabaram gostando da remela, em vez de gostar dos óleos. Que bênção colocar os filhos na natureza, que bênção deixá-los respirar puro, ver o poder de Deus, ver as obras de Deus, ter prazer de plantar algo, colher algo e comer algo do que plantou. Isso é indizível. Preparar alguma coisa para si, servir para os outros, olha que bênção. Vou falar mais. Uma coisa interessante, né, em relação a isso, e as mães, por exemplo, as mães que estão talvez ouvindo a live, algumas talvez se fizerem a pergunta, e agora? Eu moro na cidade, eu moro no apartamento, o que eu faço? A primeira coisa que eu posso dizer para elas é: dá um vaso para teu filho, um vaso pequenininho, um copinho, planta uma sementinha, já inculca isso desde pequeno, né, para ele. Nós conhecemos na família que eles moravam num apartamento e o Jonathan deu de presente uma sementinha para a menina, né? Meu, a menina ficou muito feliz, sabe? Com um presentinho tão pequenininho. E ela plantou, depois ela toda animada quando viu a planta nascer. E ela cuidava todos os dias, até mandou um vídeo para o Jonathan falando que cresceu a planta e tal. Então, sabe, semear desde pequenininho, mesmo no apartamento, já é bom. Plantando em coisas pequenas. Interessante. Mas mude logo, viu? Mude logo, porque quando ela chegar nos 13 anos, ela não vai querer saber mais de plantinha nenhuma, ela vai se envolver com as pessoas do mundo e vai abandonar a fé. Então, corra para o campo enquanto dá tempo. Sim. Interessante que essa menininha que ela mencionou, eles foram para o campo. Ela ainda é criança, né? E levaram as mudinhas. Ela, na verdade, não se contentou em plantar uma, ela começou a plantar tudo. Toda a semente, toda a fruta que ela comia, ela queria plantar. E aí ela, vários copinhos, começou a plantar, pegou cartela de ovo. Eles não comiam, mas eles conseguiram lá para plantar também. Enfim. E nas aulas de agricultura, quando ele foi lá dar aula de agricultura para os pais, as duas crianças atrás deles, eles aprendendo mais atentos, eles estavam ali. Eles sabem, parece que a mente estava mais aberta, que eles captaram tão rápido tudo, mais que os pais. E aí hoje eles estão no campo e eles quiseram levar todas as sementinhas que eles tinham plantado, né, as mudinhas, levaram e plantaram lá tudo, né? Claro que algumas, por causa de estar dentro do apartamento ali, não tinha tanto sol, elas foram para o sol e acabaram queimando, mas já estão plantando mais e muito animados. Você percebe que realmente muda muito a mentalidade da criança, né? Na verdade, o que está sendo feito hoje é sufocar as crianças com esse contexto todo, né, de uma educação falsa que gera um espírito de rivalidade. E aqui eu vou adiantar uma coisa para vocês, né? Quando a gente pensa na agricultura, quando nós nos empenhamos nessa atividade, desenvolve-se um espírito em nós, desenvolve-se uma mentalidade. Já quando nós nos empenhamos em uma atividade física que seja competitiva, ela também desenvolve um espírito e uma mentalidade em nós. E aí o que eu quero adiantar para vocês, que eu li recentemente num livro que foi escrito pelo Gabriel Estevão, né, que é ex-satanista, e o avô dele, o velho Bengo, que passou essa informação para ele, ele disse antes de morrer que essa informação ela é ultra secreta. Então eu vou revelar para vocês aqui algo ultra secreto que está escrito no livro do Gabriel, né? Já está revelado. Ele fala que quando ele chama aquelas pessoas que são expectantes, né, do futebol, de qualquer esporte competitivo, ele chama essas pessoas de adoradores. Porque ele fala que, na verdade, o futebol é o maior sistema religioso difundido pelo mundo por eles, os satanistas. O santuário dos satanistas. Isso. E o estádio onde tem os esportes, eles chamam de santuário. E aqueles que são expectantes, ele chama de adoradores. E aí, a parte que eu quero chegar aqui é o seguinte, ele fala que quando os adoradores estão ali, expectantes, vendo, contemplando aquele esporte que tem dois significados que eu não vou falar aqui agora, ele fala que os espíritos, eles se aproximam dessas pessoas e aí ele coloca uma lista assim de 3 linhas de coisas negativas que os espíritos sugerem e influenciam na mente daquelas pessoas. E aí ali dentro está a competição, está a ira, está a discórdia, está contendas, está a inveja, orgulho, egoísmo e muitas coisas. Uma lista assim realmente terrível. Já a agricultura, não.
E Deus queria nos precaver, queria nos prevenir de tudo isso. Queria nos prevenir, nos levando para onde? Para o simples. Não tem como falar de agricultura se não falar de vida no campo. Não tem como falar de agricultura se não falar de uma decisão séria diante da vontade de Deus, de mudar, de ir para um outro contexto de vida, de ter um contexto de vida mais simples, de viver com menos. Queridos, isso é para a nossa salvação. Isso é para o nosso bem. Amém. Isso é para nós mantermos mais comunhão, uma comunhão como Jesus mantinha com o Pai, né? Contínua. E não adianta também estar no campo, estar ali envolvido com a agricultura, mas de maneira muito frouxa, de maneira também muito devagar, sabe? Ou por obrigação. Claro que para você aprender a gostar, você tem que se colocar, se dispor, estar em contato. Mas precisa ser, sabe, com realmente o desejo de fazer a vontade de Deus. E aí Deus muda a mente. Falo por mim, eu não gostava. Eu tinha muita dificuldade. E eu só hoje gosto e não me vejo vivendo sem fazer agricultura porque Deus mudou meu coração. Porque eu pedi para Ele mudar o meu gosto. E Ele muda, o Espírito Santo muda. Ele vai realmente nos fazer querer passar mais tempo com as coisas que Deus Ele deixou para nós. Por quê? Porque é para o nosso bem. E nós começamos a ver o bem em nós mesmos, né? E também em outras pessoas. E isso já dá mais motivação. E isso vai fazendo com que a gente queira realmente permanecer naquilo, né? Então, realmente, leiam os livros que a Gabi recomendou. Façam planos, comece aí pelo livro Educação. Eu falo que é uma trilogia, né? O livro Educação, ele é principiológico, traz os princípios. O livro Estudos em Educação Cristã é o currículo da verdadeira educação. Então, o que você vai aprender dentro da verdadeira educação? Anatomia, fisiologia, vai aprender os trabalhos domésticos, vai aprender coisas úteis, né, na questão intelectual, porque tem muita coisa intelectual que é inútil, né? Para que eu vou aprender álgebra, coisas assim, física quântica, vão até para um lado espiritualista hoje, no fim das contas. Então, tem muita coisa importante. Então, Estudos em Educação Cristã é o currículo. E, por último, Madison é a prática. É tudo aquilo sendo colocado em prática, né? Então, realmente, leiam esses livros e vocês vão ser muito abençoados e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? E é importante, né, a decisão que a Mara falou, os pais tomarem a decisão de irem ao campo logo, porque ultimamente tem se visto estatísticas de crianças com muitos problemas que só pessoas de mais idade tinham. Por exemplo, estresse, síndrome de pânico, ansiedade extrema, que tem que ser controlado com remédios. Eu estive cuidando de uma criança que tinha um síndrome de pânico absurdo, sabe? Crianças com 5, 6 aninhos. Então, se os pais querem evitar isso já, quer seja no futuro ou quer seja no presente, que a criança pegue esse tipo de doença, digamos assim, o problema, esses transtornos, né? Vai para o campo logo e ele aprende realmente o que é viver segundo o plano de Deus, né? Sim. Hoje a gente estava brincando um dia que hoje as crianças nas escolas são laudadas. O que significa isso? As crianças na escola, todas têm um laudo. Qual que é o laudo médico? Ou o laudo do psicólogo? Ela tem TDAH. Ela tem um agora que chama-se transtorno gaming. É um transtorno que a criança ela só quer ficar jogando videogame e deixar todos os deveres de lado, né? Então, esse transtorno game. Traz para cá que eu resolvo esse transtorno game. Né? Seguinte, tem uma pessoa pedindo para repetir o nome dos livros. A trilogia seria o livro Educação, de Ellen White, o livro Estudos em Educação Cristã, do Edward Sattler, e por sinal eu tenho esse livro para vender, então eu estou me desfazendo dos meus últimos livros, né, que eu estou de mudança, então eu tenho aqui um estoque, estou vendendo a R$20, então aproveita. E por último, o livro Madison, Além da Fazenda de Deus, que eu também tenho alguns em estoque, eu vou estar pegando para poder finalizar esse estoque que eu tenho para ir com pouca bagagem. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que está com dificuldade de ir para o campo, etc. Olha, é o seguinte, nós estamos numa guerra. Tem um inimigo que trabalha contra, mas tem Deus que trabalha a favor. O nosso Deus tem 1000 soluções onde não vemos nenhuma. Mas para ele agir, tem condições. Eu recomendo que você leia Parábolas de Jesus, capítulo 12. Por favor, Parábolas de Jesus, capítulo 12. Tem condições para as orações serem atendidas. Né? Aqui não é o programa hoje falar disso, mas eu peço, por gentileza,
leia o capítulo 12 de Parábolas de Jesus. Com oração, com fé, Deus não falha. Deus nunca falha. Se alguma falha ocorre, sempre é do lado humano. Então, vamos buscar saber o que está acontecendo, que Deus não está podendo agir em nosso favor. Né? Muitas vezes Deus não pode agir em favor do povo de Israel. Deus não pode. O povo de Israel perdeu a batalha contra a cidade de Ai, que era uma vilazinha, e depois de ter ganho contra Jericó. Por quê? Capítulo 12 de Parábolas de Jesus. Tá. Jonathan, eu posso colocar então o seu contato, o contato do WhatsApp, para quem tiver interesse de procurar esses livros? Pode, Eu vou colocar sim. então na descrição, tá bom? Sim. Tá bom. Se eu não conseguir colocar na descrição agora, depois eu coloco mais um comentário e coloco o telefone dele. Tá. Outra coisa, tem alguns outros livros que foram citados, que foram a coleção Sutherland e Magen, que é do Piaget. Eu tenho para vender também. Eu também tenho para vender. Qual A é gente tem alguns livros aqui para atender as o pessoas. Instagram do casal? Eu não tenho. Laura.fernandes, aí eu acho que é um traço, né? Underline. Isso. E o último P. Então é Laura.fernandes, underline P. Legal. Beleza, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela. Infelizmente, A gente já passou de uma hora. Tempo, mas foi uma Vamos bênção. passar rápido, né? Esse assunto é uma bênção. Eu amo esse assunto da educação. Eu fico triste de ver tantas pessoas se perdendo, tantos jovens, pessoas ligando, olha, meu filho não abandonou a fé, mas abandonou agora. Não, ele já vem, isso já vem sendo plantado nele. Aí, agora ele só tomou a decisão. Não dá para criar filhos na cidade e querer criá-los para Deus. Não dá. Você bota o filho no ambiente errado, tá? Na escola de ensinamento jesuíta, não importa se é escola adventista. Escola adventista é boa para fazer evangelismo, mas não para os nossos filhos. Desculpa se tem alguém me ouvindo que não concorda, mas não é por causa da escola. A escola é excelente, mas os amigos. Quantas crianças tinha na classe da minha filha que não eram adventistas? A grande maioria da escola já não é. A proposta também já não é boa. Mas já não é mais o que era. Não dá. Não adianta se enganar que na escola adventista não vai funcionar também. Você tem que tirar seu filho da cidade, levar para o campo, educar em casa, nos caminhos do Senhor, de acordo com a educação que o Senhor recomenda, se você quiser educá-los para a eternidade. Agora, se você quiser arriscar, se arrisca. Eu vou dizer para você, 90% ou mais perde. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo, do nosso povo, para que a gente acredite na proposta divina, porque Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Amém. Muito obrigado. E que a gente tenha também olhos para ver que os animais já estão dentro da arca e ela está para ser fechada. Os animais já entraram na arca, agora está faltando a gente entrar. Pois é. Que Tá o Senhor tenha misericórdia do teu povo e abençoe a todos nós. Quer falar alguma coisa? Posso só deixar as palavras finais? Sim, por favor. Por favor. Eu queria só que nós não perdêssemos de vista qual que é o propósito, o objetivo da verdadeira educação, tendo como parte ali a agricultura, os trabalhos manuais, né? Ellen White por várias vezes repete isso. Ela fala que o propósito da educação e o plano da redenção são os mesmos, e ela diz, por fim, que restaurar no homem a imagem do seu Criador. Então, Amém. Que todas as ferramentas que Deus deu para nós é para edificar um caráter que esteja preparado para a prova, né? Que esteja preparado para cumprir o propósito da criação, que é revelar a imagem do Criador. Então, todas as ferramentas, se eu ignoro alguma dessas ferramentas, eu ignoro com risco da minha própria alma e da alma dos meus filhos. Então, realmente, nós precisamos nos colocar no rumo das bênçãos de Deus, para que elas caiam sobre nós e possamos, então, cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, né? Que é restaurar a imagem do Criador. Beleza. Muito obrigado, fique com Deus, que os nossos ouvintes também, os assistentes aí, que também sejam abençoados e busquem por si mesmos, na palavra revelada, com oração,
e a direção do Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração. Amém. Deus abençoe a todos Obrigado vocês. Fiquem pelo com convite. Deus. Abraço, até mais. Abraço, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.